Os nossos cumprimentos a todos aqueles que nos assistem neste dia. Em especial, nós queremos fazer um agradecimento à professora Miriam Hilário, a digníssima, presidente do Biblioclube Ler é uma Festa, pelo convite formulado para esta mensagem. Nós agradecemos também e cumprimentamos os componentes da diretoria, nas pessoas de Regiane Nogueira, Alisson Machado Medeiros, Flávio Ansanello, e saudamos também aos colegas que fazem parte do Clube dos Professores do Biblioclube. Da mesma forma, saudamos os coordenadores e participantes dos 13 clubes de leitura. Também saudamos os escritores que se associam e participam desse maravilhoso projeto dos clubes de leitura. A todos os ouvintes que foram convidados a participar deste evento e acederam ao nosso convite. E a todos aqueles a quem pessoalmente eu convidei, a minha saudação, o meu agradecimento pela participação. Eu me chamo Arthur Palu Filho, mais conhecido como Professor Palu. Eu estou à beira dos meus 81 anos de idade, professor há 56 anos de sala de aula. Lecionei nessa minha vida matérias especialmente línguas portuguesa e italiana e muito de economia quando eu era professor na FECEA. Mas eu gostaria de começar dizendo da minha grande responsabilidade hoje, especialmente por essa ser a primeira live organizada por este projeto do Biblioclube Ler é uma Festa. É uma responsabilidade muito grande que eu tenho perante todos. E vamos então ao nosso Pequeno Príncipe. Entreguemos-nos a ele, deixemos-nos contagiar pela maravilhosa mensagem que ele vai nos trazer. O tema que nós escolhemos para esta mensagem seria O Pequeno Príncipe em nossa vida, e a vida e a obra do autor. O Pequeno Príncipe é uma história para crianças, mas com grande poesia e muito de filosofia. Para qualquer nível de adulto, por mais intelectual que ele seja, e não apenas para crianças essa história. Não há filósofo, não há teólogo que de vez em quando, nas suas citações, não inclua referências ao Pequeno Príncipe. Todos eles acabam fazendo isso. E o meu primeiro Pequeno Príncipe que entrou na minha vida foi este aqui. A 15ª edição da editora Agir, tradução de Dom Marcos Barbosa, que é a que eu mais gosto, e é de 1972. Este foi o meu primeiro Pequeno Príncipe. Olhem a cor que já está a capa. Muito bem. Eu gostaria de dizer, e parece mentira, mas não é, eu já li este livro mais de 40 vezes. Em várias etapas da minha vida, em sala de aula, com alunos, em trabalhos de literatura, sempre que eu tinha que fazer, primeiro eu lia mais uma vez. E gostaria de mostrar também que esta seria a versão original, em francês, porque o autor do livro era francês. Então, quando ele escreveu, embora ele tenha escrito nos Estados Unidos, mas a obra foi escrita em francês. E gostaria de apresentar também mais uma coisinha ainda, que sobre o Pequeno Príncipe há várias e várias obras, e inclusive versões como esta, que são versões para crianças pequenas, para crianças de 3, 4, 5 anos, para começarem a conhecer e se encantar com o Pequeno Príncipe. Mas eu gostaria de fazer um comentário também, de que há pessoas que às vezes procuram pegar uma carona achando que podem acrescentar algo, mas me parece que em relação a Pequeno Príncipe, a ideia não é feliz. Por quê? Eu tenho esse livro chamado O Retorno do Jovem Príncipe, que é um autor argentino que escreveu como se o Pequeno Príncipe, que era uma criança, depois de adulto ou de jovem, tivesse retornado. Então, eu que já li este livro, eu diria que não acrescenta muito aquela ideia que nós temos da ideia do Pequeno Príncipe enquanto criança, como nós conhecemos. Mas, pessoal, como nós vamos começar falando, é evidente que para a gente entender bem o espírito de uma obra, a gente tem que conhecer o autor. Se a gente não conhecer um pouco da vida do autor, a gente às vezes não entende bem o porquê que ele está dizendo aquele tipo de coisas. Mas nós temos que tomar um cuidado.
E o cuidado que às vezes a gente vai na internet buscando informações e nem sempre as informações obtidas na internet são as mais confiáveis. Eu procurei me cercar de várias informações, procurando sempre a fonte mais limpa para poder efetivamente ter uma boa informação sobre o Pequeno Príncipe. Então é necessário sempre cautela quando a gente vai à internet, porque eu citaria um caso daqui a pouco, quando fala do número de traduções que já foram feitas esse livro. Uma fonte fala em 160, outra fala em 300 traduções. Então são informações diferentes. Então vejam bem, o autor desse livro se chama Saint-Exupéry, mostrando este é o Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro Pequeno Príncipe. Mas eu gostaria de dizer que quando a gente fala de Saint-Exupéry, a gente pode adotar 3 versões para o seu próprio nome. Porque enquanto o nome artístico, ele ficou conhecido apenas como Antoine de Saint-Exupéry. Mas se nós pegarmos o nome de família dele, seria Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry. Mas como ele era o terceiro filho de uma família cujos pais eram condes, então ele também tem um título de nobreza. E acrescentando ao nome, seria Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe de Saint-Exupéry. São as 3 versões que a gente poderia dar para essa pessoa. O pai dele se chamava Jean Saint-Exupéry e a mãe se chamava a condessa Marie Foscolombe. Uma coisa nós temos que começar a entender desde o princípio dessa nossa fala. Ele era um apaixonado por aviões e por aviação, o autor, certo? Então nós vamos ver tudo isso que nós vamos contando, e o seu interesse por aviões começou ainda na adolescência. Menino, mas ele nasceu no dia 29 de junho de 1900. Então eu diria, como ele nasceu em 1900, tudo que eu falar da idade deles, ou citar um ano, vocês vão ver com quantos anos ele tinha. Fácil de ver. E ele era a ocupação principal dele seria escritor, ilustrador e piloto. Ele recebeu 2 prêmios em especial, chamado Prêmio Femina, na França, em 1931 e 1939. Mas o grande prêmio que ele recebeu da Academia Francesa de Letras é justamente com o seu livro Le Petit Prince, que seria a obra máxima dele. Muito bem. Desde garoto, ele era muito interessado por mecânica. Então, de 1909 a 1917, dos seus 9 aos 17 anos, ele estudou na França e na Suíça. Em 1921, ele inicia o seu serviço militar, onde poderia ser, evidentemente, que ele foi para o regimento de aviação. Só poderia ser. Não nos esqueçamos de um detalhe. O avião foi inventado por Santos Dumont, um brasileiro, em 1906. Portanto, se ele foi para aquela escola, o serviço militar no regimento de aviação, em 1921, o avião de sua invenção só tinha 15 anos. O avião era jovem, mais jovem do que ele. Já em 1923, ele sofreu seu primeiro acidente de avião, durante um voo de lazer. Como eu disse, primeiro. Em 1926, ele é admitido na Sociedade das Linhas Aeropostale e em 1927 ele ficou responsável pelo correio aéreo entre Toulouse, na França, Casablanca, no Marrocos e Dakar, no Senegal. E vejam então que ele voava permanentemente sobre o deserto do Saara, que é onde vai acabar acontecendo o grosso da nossa história depois. Em 1929, ele mudou-se da França para a Argentina, trabalhando na mesma companhia Aeropostale. E ele, inclusive, teve passagens pelo Brasil também. Em 1931, ele se casou com uma moça salvadorenha e foram morar em Casablanca, no Marrocos.
Em 1932, ele se desligou da empresa Aeropostale e voltou a viver na França. Ainda em 1932, ele foi contratado como piloto de testes de hidroaviões, mas ele abandonou esse trabalho quando tinha 33 anos, em 1933. E, neste ano, ele sofreu mais um acidente aéreo, uma nova queda com o avião. Este foi o segundo. Na década de 30, ele trabalhou como piloto de provas e como repórter. Em 1935, para ganhar um prêmio, ele tentou bater um recorde de voo entre Paris e Saigon. Saigon fica ali, do outro lado do mundo, no Vietnã, cuja capital é Ho Chi Minh. Muito bem. Quando ele estava indo, sofreu o quê? A terceira queda de avião. Terceira vez que caiu de avião. Foi um acidente grave e ele caiu no deserto da Líbia. Em 1938, para não perder o costume, ele sofreu mais um grave acidente aéreo na Guatemala, que foi então o seu quarto acidente aéreo. O que nós poderíamos dizer que era um casca grossa. Não queria morrer de jeito nenhum, fruto de uma queda. Ele tornou-se, então, durante a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1º de setembro de 1939, então, em 1940, ele se tornou um piloto de guerra, mas foi dispensado em 1940. No mesmo ano, com a invasão dos nazistas na França, ele fugiu para os Estados Unidos, onde ele ficou ali por volta de 25 meses. Incentivado por editores americanos que viram a sua habilidade como desenhista amador, ele começou a fazer uma obra para crianças. Até ali, seus livros falavam da sua paixão profissional por aviação. Em 1942, ele voltou para a França e solicitou a reintegração nas forças de guerra. Depois de experimentar grande sucesso como escritor, no dia 31 de julho de 1944, ele partiu de uma base aérea na Córcega e não retornou, caindo no mar Mediterrâneo. Foi a sua primeira queda, que não foi num deserto, e foi a sua queda fatal. Então nós vimos que ele havia sofrido 4 quedas, todas em deserto, e esta ele caiu no mar. E esta foi a derradeira, porque ele vem a morrer, então, com essa queda. Mas é importante dizer, pessoal, que existem 3 versões para a sua morte. Oficialmente, nenhuma delas está provada até hoje. A primeira hipótese é que seu avião tenha sofrido uma pane e ele tenha caído acidentalmente. Uma segunda hipótese é que ele teria sido abatido em combate. E uma terceira hipótese, que de certa forma eu advogo, é que ele teria se suicidado. E nós vamos ver isso, inclusive, na própria obra do Pequeno Príncipe. Em 1988, um pescador pescou uma pulseira prateada com o nome dele e da esposa. Ele morreu em 1944 e isso foi em 1998, 54 anos depois. E 10 anos depois disso, um arqueólogo submarino achou os destroços do avião e uma parte do aparelho encontra-se até hoje no Museu do Ar e do Espaço em Le Bourget, na França. Seu corpo nunca foi encontrado. Não se sabe exatamente como que aconteceu. Quais são as obras do autor Antoine de Saint-Exupéry? Primeiro, Correio Sul, 1929, falava de aviação. Voo Noturno, 1931, falava de aviação. Terra dos Homens, 1939, falava de aviação. Piloto de Guerra, não precisa nem dizer sobre o que falava, é de 1942. O Pequeno Príncipe também vai falar de aviação, 1943,
E mais 2 livros, Cartas a um Refém, que foi publicado em 1944, e Cidadela, publicado em 1948, post-mortem. Eu faço parte da Academia de Letras, Artes e Ciências Centro-Norte do Paraná. E na academia, nós sempre divulgamos uma ideia de que a gente fale alguma coisa sobre aquela obra que nós gostamos muito, que nos encantou, que a nossa paixão por aquela obra. Então, se eu estou falando de Pequeno Príncipe, vocês já sabem qual foi a obra que me cativou. É realmente o Pequeno Príncipe. Então vamos, pessoal, agora ao livro propriamente dito. Nós já conhecemos um pouco do autor. Vamos conhecer um pouco do livro agora. O livro se chama O Pequeno Príncipe. Não tem nome. O piloto não tem nome. É apenas piloto e Pequeno Príncipe é o menino. Não tem nome para ele. É um clássico escrito há 83 anos, ainda com fôlego de garoto. Publicado originalmente em 1943, o livro já vendeu no mundo mais de 200 milhões de exemplares. No Brasil, estima-se em 2 milhões de exemplares. E eu já contribuí com alguns deles. Eu tenho esse livro em 33 versões, que inclui línguas, dialetos ou países diferentes. Eu gostaria de citar para vocês terem uma ideia da riqueza disso aqui. Este é o meu acervo. Eu tenho esse livro em português, uma edição do Brasil, uma edição de Portugal. Eu tenho em espanhol, uma edição da Espanha, outra da Argentina e outra do México. E eu tenho uma edição bilíngue, espanhol e inglês. Além disto, eu tenho este livro em alemão, em árabe, em búlgaro, em flamenco, que é a língua da Bélgica, em grego, em holandês, em húngaro, em inglês, em italiano, em japonês, em maltês, em latim, em luxemburguês, polonês, romeno, russo, sueco e turco. Só. Apenas isto em línguas. Mas vamos aos dialetos, porque eu também tenho alguns dialetos. Eu tenho no dialeto catalão da Espanha, da região da Catalunha. Eu tenho no dialeto bolognese, na região de Bolonha, na Itália. Do dialeto lecese, da região de Lecce, na Itália. O milanês da região de Milão, na Itália, o napolitano da região de Nápoles, na Itália, o romanesco, que pega a cidade e a região de Roma, na Itália, na região do Vêneto, bem ao norte da Itália, na região de Veneza, e o dialeto veneziano, que é da cidade de Veneza. Então vocês devem estar pensando, vocês olham para minha cara e dizem, mas vai querer que a gente acredite nessa história? Isso é balela, tem nada, tá inventando onda. Então, existe um velho ditado que dizia o seguinte, quando alguém fala alguma coisa eu posso provar, diz assim, eu mato a cobra e mostro o pau. Mas eu prefiro dizer diferente, eu mato a cobra e mostro a cobra. Porque mostrar o pau nem sempre mostra que a cobra foi morta. Mas se eu mato a cobra e mostro a cobra, aí então dá para provar que eu estou realmente falando a verdade. Então, eu faço questão de que vocês vejam toda a coleção que eu tenho do Pequeno Príncipe em todas essas línguas, dialetos e países que eu citei aqui. A versão da editora Agir, com a tradução de Dom Marcos Barbosa, é de 1952. A minha edição é de 1972, já fazia 20 anos da primeira edição. Foi a campeã de vendas e, para mim, é a melhor versão que tem do Pequeno Príncipe, essa da editora Agir, tradução de Dom Marcos Barbosa. O livro Le Petit Prince é provavelmente a obra infantil mais celebrada na história no mundo. Mais que o Pinóquio, mais que Alice no País das Maravilhas, mais que os contos de fadas. A versão da editora Agir, com a tradução de Dom Marcos Barbosa, é de 1952. A minha edição é de 1972, já fazia 20 anos da primeira edição. Foi a campeã de vendas e, para mim, é a melhor versão que tem do Pequeno Príncipe, essa da editora Agir, tradução de Dom Marcos Barbosa. O livro Le Petit Prince é provavelmente a obra infantil mais celebrada na história no mundo.
mais que o Pinóquio, mais que Alice no País das Maravilhas, mais que os contos de fadas. E atribui-se o imenso sucesso deste livro, entre outros fatores, a alguns valores universais tratados no livro, como a amizade, relacionamento, morte, e por isso que eu falei também da hipótese do suicídio, vamos ver depois, e fala também da separação, morte e separação. E a estrutura fantástica da trama desse livro. Curioso é o fato de que se trata do livro que foi justamente o último livro escrito pelo autor, cuja vida também se encerrará no ano seguinte. Ele escreveu o livro em 1943 e morreu em 1944. Um dos livros de maior sucesso de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, pode apresentar ser uma obra destinada a crianças, mas possui um grande teor poético e filosófico. E interessante que todas as ilustrações que há no livro são feitas pelo próprio autor do livro, Antoine de Saint-Exupéry. Então, pessoal, vamos lá. O Pequeno Príncipe, qual seria, assim, basicamente um resumo da obra? Um resumo para a gente ter uma ideia bem pequenininha. A história começa contando que era uma vez um menino que ele queria ser desenhista. E ele tentou fazer um desenho porque alguém falava a respeito de uma jiboia que havia engolido um urso, e então ele imaginou uma jiboia que tivesse engolido um elefante. Mas ele fez a figura do elefante dentro da cobra como se ele estivesse em pé. Então quem olhava dizia assim, e ele perguntava se a figura lhe fazia medo. E as pessoas diziam, mas por que faria medo? Por que um chapéu faria medo para nós? Não é um chapéu, é uma cobra que engoliu um elefante. Aí ele teve que então desenhar a cobra aberta para mostrar o elefante dentro da cobra. E todo mundo disse, para com isso, invente outra coisa, pintura e desenho não é a sua especialidade, para com isso. Aí então ele resolveu ser piloto de avião e andava de cima do mundo, ele via, voando, via o mundo e passou a ter uma outra característica. Muito bem, ele morava num asteroide, o chamado asteroide B612. E o asteroide era do tamanho de uma casa, não muito maior do que esse nosso ambiente aqui. O planeta inteiro dele como se fosse o tamanho de uma pequena casa. E esse livro foi publicado, como eu já disse, em 1943, nos Estados Unidos. É uma obra que conta a história da amizade entre um homem com um príncipezinho. Porque quando o príncipe chega na Terra, ele chega justamente no deserto do Saara e ele encontra ali uma cobra. Não encontra um homem. Um homem ele vai encontrar um ano depois. Quando a gente lê, a gente tem a impressão que aquele é o momento do início. Não, a história começou um ano antes. E esse menino vem daquele asteroide B612, que quando ele se encontra com o aviador, o asteroide estava exatamente a pino, ou seja, no céu, em cima, naquele ponto ali. Fora a Bíblia, que já foi traduzida entre línguas e dialetos ao longo desses últimos 2000 anos, que já foi traduzida para 3.500 línguas e dialetos, O Pequeno Príncipe, contabilizando 300 línguas, é um dos mais vendidos em todo o planeta. O autor, Saint-Exupéry, é o personagem da história, que assume também o papel de narrador, contando sobre o fantástico dia em que seu avião teria caído no meio do deserto do Saara e ali ele se encontra com o menino, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe está há um ano na Terra. Faltam poucos dias, 8 dias. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando suas aventuras para o aviador. E quais são as personagens que nós vamos encontrar, então, nesse livro do Pequeno Príncipe? E qual o significado de cada personagem? A primeira personagem, evidentemente, a mais importante, é o próprio Pequeno Príncipe.
É personagem que dá nome ao livro e é um dos protagonistas da história. Essa criança vem, como já disse, do asteroide B612, que é do tamanho de uma casa. E lá, nesse asteroide, há apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões. Um deles inativo, ele faz questão de afirmar isso o tempo todo. Mas ele revolvia sempre cada um dos 3, e inclusive o que estava inativo, porque ele dizia: nunca se sabe se vai precisar ou não. E essa é uma das primeiras mensagens que tem. Nunca se sabe, a gente tem que se prevenir. Por uma decepção que ele sofreu, por causa de uma mentira boba que a Rosa fez, ele se decepcionou e ele resolveu então partir para conhecer o universo. Muito bem. Diz a própria apresentação do livro que ele se aproveitou de um grupo de pássaros selvagens que estavam imigrando, e ele aproveitou aqueles pássaros para poder fazer a sua viagem. Este Pequeno Príncipe apresenta a infância inconsciente de cada adulto que nós somos ou venhamos a ser. Então vejam, aí começa uma outra mensagem muito importante também, porque o Pequeno Príncipe ele apresenta a infância e representa a infância dentro de cada um de nós, e que nós, provavelmente, muitos já nos esquecemos da nossa infância. Mas vejam que a dedicatória que ele faz no livro, ele diz o seguinte: eu dedico este livro à criança que todo adulto já foi. É uma declaração muito interessante essa. Eu dedico à criança que todo adulto já foi. Todas as pessoas grandes um dia foram crianças, mas poucas se lembram disso. O piloto, outra personagem, assume o protagonismo da história juntamente com o Pequeno Príncipe. É o narrador e ele vai fazer toda a narração, mas a gente sabe perfeitamente que aquele narrador, na verdade, é o próprio autor que sofreu aquela queda lá no deserto. Quando ele era criança, tinha o desejo de ser um desenhista, mas foi desencorajado por adultos à sua volta por causa daquela história da cobra e do chapéu. Muito bem. Apesar disso, o piloto fez vários desenhos para o Pequeno Príncipe e revela a sua visão do mundo, que é mais parecida, a visão do mundo do aviador é mais parecida com a visão que a criança tem. A criança chega para ele e diz: desenha-me um carneiro, porque ele tinha medo que a sua rosa lá no seu planeta pudesse ser devorada por alguma fera. E o piloto faz o primeiro desenho. Ele olha para o desenho e diz: está doente, não gostei. O piloto faz um segundo desenho e colocou chifres. Ele diz: carneiro não tem chifre. Ele desenha um terceiro e o menino diz: esse está muito velho. Então nenhum deles estava agradando. O piloto usa da psicologia e desenha uma caixa e coloca 3 furinhos para entrar o ar e diz: o carneiro está dentro da caixa. E o menino olha e diz: era justamente esse que eu queria, porque ele olha com os olhos de criança. Muito bem. A Rosa é outra personagem do livro, porque eles conversavam. É o elemento que é objeto do amor do Pequeno Príncipe, mas graças ao seu comportamento contraditório, faz com que ele parta em viagem, por causa de uma mentira boba. A Rosa tem uma atitude melodramática e orgulhosa, e simultaneamente ela é convencida e ingênua. O Pequeno Príncipe cede aos seus caprichos, e como cuida muito bem da sua Rosa, a sua memória faz com que ele queira regressar depois dessa viagem à Terra para reencontrar-se com a sua Rosa.
Ela simboliza, portanto, o amor que deve ser cultivado e cuidado. Apresenta características humanas, tanto boas como más, como qualquer pessoa normal. Na sua viagem, quando o Pequeno Príncipe sai do seu asteroide B612, ele vai passando por outros planetas, não muito maiores que o seu, de modo geral, pequenos. E vai encontrar num planeta um rei. E esse rei é uma figura muito interessante, porque como todo bom rei, ele gosta de dar ordens, mas ele exige que sua ordem seja cumprida. E quando ele dá uma ordem para o Pequeno Príncipe disse: eu não tenho condições de cumprir essa ordem. Se eu não tenho condições de cumprir essa ordem, a culpa não é de quem não cumpre, a culpa é de quem deu a ordem errada. Portanto, a mensagem que se tira deste ponto é que ele está ensinando que quando nós falamos com alguém e queremos cobrar alguma coisa de alguém, temos que sempre ser razoáveis e pedir o que é possível ser cumprido. E isso tudo está numa história de um livro de criança. Ele vai encontrar num outro planeta um bêbado. E esse bêbado é contraditório, porque o Pequeno Príncipe pergunta assim: mas por que você bebe? Eu bebo para esquecer. Mas o que você quer esquecer? Eu quero esquecer que eu tenho vergonha. Mas tem vergonha do quê? Vergonha de que eu sou bêbado. Então, quer dizer, ele bebe para esquecer que tem vergonha de ser bêbado. Então mostra o quê? Exatamente representa a ignorância que as pessoas tentam ao fugir da realidade, envolvendo-se através de um vício. Então a bebida passou a ser a válvula de escape, a muleta daquele bêbado. Ele vai encontrar num outro planeta um homem de negócios. E esse homem de negócios é a caricatura dos adultos, porque os adultos estão sempre envolvidos em seus negócios e não conseguem aproveitar a própria vida. O homem, ao invés de aproveitar a vida, só pensa em negócio, realizar, ganhar, ter, e não aproveita a própria vida. Ele vai a um outro planeta, e no outro planeta ele encontra um acendedor de lampiões. Mas só que o pequeno planeta era tão pequeno, que a cada 1 minuto ele dava uma volta completa. Como ele era um acendedor de lampiões, ele dizia, bom dia, e apagava o lampião. 1 minuto depois ele dizia, boa noite, e acendia o lampião. E 1 minuto depois, bom dia, e apagava. E 1 minuto depois, boa noite, e acendia. Então, ele vai dizer para o Pequeno Príncipe o seguinte, que cumprir a obrigação é um dever, mas que não é fácil de cumprir determinadas obrigações, porque ele gostaria de ter um momento para descansar. Mas como é que ele vai descansar se a cada minuto ele tem que executar o seu trabalho? Então isto vai mostrar exatamente que é o tipo de pessoa responsável e que cumpre suas tarefas de acordo com aquilo que ele foi determinado. Só que ele não questiona. Ele é um bom cidadão, cumpre obrigações sem questionar. Ele vai chegar num outro planeta e vai encontrar um astrônomo. E esse astrônomo lembra de uma outra história que também há no livro, de que quando o asteroide B612 foi descoberto, quem apresentou esse asteroide numa reunião de cientistas foi um astrônomo turco, mas estava vestido à moda turca daquela época. E todo mundo viu, não era o aspecto europeu, então todo mundo riu e pela característica da sua roupa acharam que não era confiável sua informação. Algum tempo depois, ele bota uma roupa à moda europeia, terno e gravata, volta e reapresenta a mesma coisa. E aí todo mundo aceitou porque agora era digno de confiança aquela pessoa. Mostra o quê? Mostra que o problema da xenofobia existe e há o racismo na sociedade, onde pessoas são julgadas por valores menores de acordo com a sua roupa, raça ou local de nascimento. E nós encontramos isto em muitas pessoas que convivem conosco. E tudo isto dentro de uma história de um livro para criança.
Existe uma outra pessoa que é um vaidoso. E esse vaidoso é aquele que fazia questão de ser elogiado. Então ele pede para que o Pequeno Príncipe elogie. E o Pequeno Príncipe elogia. O senhor é bonito, o senhor é simpático. E ele ficava todo satisfeito, fazia reverência, agradecia, mostrando exatamente isto, que às vezes as pessoas dependem de certos elogios para sobreviver, mas que nós não podemos depender dos elogios para encontrar o nosso valor. Nós temos valor que não precisam ser elogiados. Nós temos porque temos e toca a vida para frente. Pequeno Príncipe chega na Terra. Chegando na Terra, a primeira figura que ele encontra é uma serpente. E ele vai conversar com aquela serpente e diz: você é um bicho esquisito, você não tem pernas, você se arrasta pelo chão, você é fina como um dedo, né? E a cobra diz o seguinte: sim, mas eu tenho muito poder. Mas que poder você pode ter com esse aspecto? Eu tenho poder e vou lhe dizer, se algum dia você quiser retornar para as suas origens, converse comigo. Eu tenho a forma de você deixar de estar aqui e voltar a estar lá no seu ponto de origem. E aí eu começo a falar do porquê que eu adoto a versão do suicídio do autor. Porque a cobra está dizendo: se você quer partir para um outro ponto, fale comigo que eu tenho a forma correta. Com apenas uma picada, eu te transporto daqui para onde você quiser. Mas na Terra, ele vai encontrar com uma outra personagem lindíssima e que quando alguém for ler esse livro tem que prestar muita atenção nesta figura, a raposa. A raposa aparece na história de forma repentina e misteriosa e estabelece amizade com o Pequeno Príncipe. Vocês já perceberam que as pessoas falam com plantas, falam com animais também. Então o Pequeno Príncipe tinha essa capacidade de falar com plantas, falar também com os animais. Ele estabelece amizade com o Pequeno Príncipe, mas apesar de pedir para ser cativada pelo seu amigo, ela atua não só como pupila dele, como aluna, mas também como sua mestra. A raposa representa a sabedoria, pois ensina valiosas lições ao menino, sendo algumas delas as mais importantes. Primeira, só se consegue ver corretamente com o coração, não necessariamente apenas com os olhos. Segunda, o tempo que o Pequeno Príncipe passou longe do seu planeta fez com que ele valorizasse mais ainda a sua rosa. E a terceira, que o amor implica em responsabilidade. Tudo isto dentro de uma obra para crianças. O carneiro, que estava dentro daquela caixa, para não comer a sua rosa, vai mostrar então que o Pequeno Príncipe está decidido a voltar e ele quer levar o carneiro para combater qualquer coisa que chegar perto da sua rosa. Então começa a pensar na ideia de retorno. A caixa simboliza o poder de imaginação, capaz de ajudar a contornar problemas que aparecem no dia a dia. A serpente, aquela de que eu falava, essa é a primeira personagem que o Pequeno Príncipe encontra quando chega na Terra. E ela representa a morte. E é responsável por enviar o Pequeno Príncipe de volta à sua casa através da sua mordida venenosa. É a primeiro ser que ele encontra na Terra e será também o último. Mas eu gostaria agora, pessoal, de analisar algumas frases do autor, não necessariamente, por enquanto, no livro Pequeno Príncipe. Então, a obra do autor frases, vejam uma delas: a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas sim quando não há mais nada a ser retirado. Eu não sei se vocês conhecem a história de Michelangelo, quando ele esculpiu aquela sua obra, A Pietà, Maria segurando o filho morto no colo.
Ele tinha 24 anos quando ele esculpiu aquela obra. E tanto é que ele escreveu numa faixa que está no peito de Maria Buonarroti, para dizer, estou atestando que essa obra é minha, porque ninguém iria acreditar que uma pessoa de 24 anos tivesse feito aquela obra. Mas o Michelangelo tem uma frase que é a coisa mais linda e que vem de encontro a esse pensamento aqui. Um dia perguntaram ao Michelangelo, mas como que você conseguiu fazer esta obra, tirando de um bloco de mármore, de granito, como é que você conseguiu fazer esta obra? E ele respondeu o seguinte, eu não fiz, ela já estava feita, eu só tirei o que não era. Essa frase é linda que mostra exatamente isso. Na concepção do artista, a obra já estava pronta dentro do mármore, só faltava tirar o que não era para mostrar. E é quando então o autor diz que a perfeição não é alcançada quando mais nada deve ser incluído, mas sim quando não há mais nada para ser retirado. Ele toma de empréstimo essa frase do Michelangelo. Uma outra frase, o verdadeiro amor não se desgasta, quanto mais se dá, mais se tem. E é pura verdade. Uma coisa material, quanto mais você tira, vai acabando. O amor nunca acaba e, pelo contrário, aumenta. Outra, o verdadeiro homem mede a sua força quando ele se defronta com um obstáculo. Enquanto ele não enfrenta um obstáculo, ele não mostra a força que ele tem. Quando ele enfrenta o obstáculo e vence, aí ele mostra para todo mundo e diz, este sou eu. Outra frase, amar não é olhar um para o outro. Amar é olhar os dois na mesma direção. Os dois têm que ter o mesmo pensamento para compor a ideia de família e se entenderem bem. Mas fora do Pequeno Príncipe, a frase do Saint-Exupéry que eu mais gosto, e talvez até vocês possam conhecer essa frase, é aquela frase que diz assim, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Eles deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Essa frase é linda. Por quê? Porque mostra exatamente o valor, os benefícios que uma amizade pode ter na vida de duas pessoas. Então eu vou repetir a frase. Aqueles que passam por nós, que passam pela nossa vida, aqueles que passam por nós, não nos deixam sós e não vão sós. Eles deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É lindo, lindo, lindo isso aqui. Mas, agora eu queria me apegar em frases do livro do Pequeno Príncipe. Porque uma das coisas mais lindas que tem no livro é a gente explorar o linguajar das frases. Então é importante que se diga, antes de mais nada, que a história do Pequeno Príncipe pode ser considerada como uma fábula. Certo? É a parábola, a fábula, uma parábola. Porque qual é a diferença que há entre uma fábula e uma parábola? A parábola é aquela história que nós conhecemos também no próprio Evangelho, né, as parábolas, tá? Quando são personagens são humanas. Se eu falo de faltou minha palavra. Eu já vou lembrar. Tá. As histórias podem ter personagens compostas de animais e também podem ter histórias compostas por objetos. Mas nesta história nós vemos que o Pequeno Príncipe ele se relaciona com pessoas, com animais e com coisas também. Então vai compondo a sua história. Muito bem. Diga-se então que esta parábola debate questões filosóficas, a perda da inocência e da fantasia ao longo dos anos, conforme se vai crescendo e se vai abandonando a infância. As frases mais importantes que norteiam essa obra dão a ela uma profundidade ímpar. Uma frase que a raposa disse para o Pequeno Príncipe: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Se você não tivesse dedicado tempo a ela,
ela não seria importante. Mas como você se dedicou a ela, ela passa a ser importante na sua vida. E ele descreve os laços afetivos, o que torna as coisas e as pessoas importantes, o que torna então essas pessoas ou coisas importantes é o tempo que nós investimos nessas pessoas ou nessas coisas. Quanto mais nós gostamos de uma coisa e mais investimos, ela passa a ter mais valor para nós. Quanto mais nós investimos numa pessoa, mais ela passa a ter valor para nós. Mas veja uma outra frase dele. É loucura odiar todas as rosas, porque uma o magoou. A sua rosa o cativou. É diferente de todas as outras 5.000 rosas, porque ele chega no jardim e ele vê 5.000 rosas. Mas aquela sua rosa tinha dito, eu sou a única no universo. Então aí ele ficou em primeiro lugar escandalizado e disse, mas ela mentiu para mim. E a raposa disse, ela não mentiu para você. Para você, ela é a única. As outras são apenas 5.000 rosas que não têm valor nenhum. E ele passa então a reconsiderar a ideia de voltar para a sua rosa. E esta frase revela o perigo e a insensatez de generalizar, de julgar e avaliar todas as pessoas porque uma fez no seu passado. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Como o autor do livro é um francês, vamos imaginar então que na minha vida uma pessoa nascida na França tenha me ofendido ou feito alguma coisa de mal para mim. Por causa de um francês, eu vou passar a odiar a França e a todos os franceses? Seria lógico? Seria bom? Seria honesto? Seria justo? Então, não é porque um fez que eu possa generalizar. Essa é uma mensagem linda que está dentro da obra e que nós temos que ir aprendendo com elas. Mas veja uma outra frase dele. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Unir ao invés de separar. Por quê? Porque as pontes unem e os muros separam. Então ele diz isso, que é preferível fazermos pontes ao invés de muros. E ele diz uma coisa muito importante, e cada um de nós deve sempre pensar nisto, quando ele diz, nem todo mundo tem um amigo. Então é importante ter um amigo. Não é ter um colega, é ter um amigo. Amigo é algo inestimável, que só se conquista por merecimento, calma, estima e simpatia. Dessa forma que ele vai nos cativar. E se ele não for importante na sua vida, lembre-se que você poderá ser importante na vida dele. É aquilo que, aquela frase fora do Pequeno Príncipe, quando ele diz, aqueles que passam por nós, não vêm sós e não nos deixam sós. Quando eles partem, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Isso é o papel dos amigos. E isto está nesse livro, que é uma história para crianças. E ele diz então uma outra frase, assim, todos já foram crianças, mas poucos se lembram disso. E a criança é a fase da criatividade, a fase da inocência, a fase da ingenuidade, a idade mais bonita que pode haver na vida de uma pessoa é justamente a infância. É como, no passar do tempo, deixamos de nos permitir viver coisas boas e poéticas que podem parecer impossíveis, simplesmente porque podem parecer coisa de criança. E muitas vezes nós adultos, nós dizemos isso é coisa de criança, como se a coisa de criança não fosse linda, não fosse bonita e não fosse importante. Mas o Pequeno Príncipe diz uma outra coisa também. Suporte as larvas se você quiser conhecer as borboletas. Se você não suportar a larva, você não vai conhecer a borboleta. Então isso mostra o quê? Que os sacrifícios é que nos fazem crescer. Nós temos que passar pelo sacrifício para ter um crescimento na nossa vida. E voltando àquele astrônomo que nós víamos lá atrás, aquele homem de negócios, ele diz, a sociedade valoriza os números. E vivemos uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Então aí, nessa frase não é dele, é uma reflexão sobre o pensamento dele. Caixão
não tem gavetas. Quando nós partimos daqui, nós não vamos levar absolutamente nada do que nós conquistamos, a não ser o que nós vamos deixar para os outros, os valores morais, sentimentos, bondade, amizade e amor. E tudo isso está numa obra feita para crianças. É bom ter tido um amigo, diz ele, mesmo se a gente vai morrer. Porque uma amizade verdadeira nunca morre. Tenho certeza que meu neto, João Pedro, estará assistindo agora esta live. Então eu gostaria de contar uma história que aconteceu com ele, meu neto, 10 anos. Um determinado dia ele acordou e foi para o quarto do papai e da mamãe, chorando, desesperadamente chorando, porque ele havia sonhado que o avô dele, eu, havia me transformado numa estrelinha. Ou seja, eu havia morrido. E eles faziam uma coisa, o Nunu não pode morrer, o Nunu não pode morrer, o Nunu não pode morrer. Ele não queria perder o amigo. Então essa é a frase do Pequeno Príncipe expressada na fala de uma criança. A amizade, o amor, o carinho, o afeto, o amigo que era importante na vida dele. Mas, pessoal, o mais bonito agora, tudo o que eu vou falar agora é entre o Pequeno Príncipe e a raposa. Então prestem bem atenção no seguinte. Há uma frase que certamente todos nós conhecemos, que diz, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. É invisível aos olhos. A gente tem que ver com a emoção, com o sentimento, com o coração. Essa frase aborda o valor das coisas. Através desta afirmação da raposa, podemos concluir que o verdadeiro valor de algo ou de alguém não pode ser visto meramente com uma visão superficial. É preciso ver com mais profundidade. Então vejam bem, pessoal, para conhecer o que é essencial, é preciso ver com o coração. Ou seja, tirar um tempo para conhecer, olhar sem preconceitos e sem discriminação. E eu gostaria então de fazer uma referência agora, pessoal, a uma determinada religião que dentro de toda a sua simbologia, existe uma simbologia que eu gosto muito, mas que eu acho também que poderia ser completada. Talvez vocês conheçam até essa simbologia, talvez vocês já tenham visto, talvez participando de algum evento, quando se vai ler um evangelho, normalmente se diz o quê? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. E para quê? E o que é que essa simbologia quer dizer? Da cabeça saem os nossos pensamentos, da nossa boca saem as nossas palavras e do nosso coração sai o nosso sentimento. Mas tudo que o Pequeno Príncipe costuma nos dizer, falta a quarta parte. Pensamento, palavra, sentimento e as mãos para indicar as obras. Então, normalmente, quando se faz aquele gesto, 1, 2, 3, eu sempre faço 1/4 e 1/5. E isso eu aprendi com o padre Vicentino, falecido há 3 anos, meu irmão, padre Lauro Palu. Obras, além do pensamento, da palavra e da emoção. Mas tem uma outra frase do Pequeno Príncipe que é muito importante, que ele diz o seguinte: se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Desde as 3. E quando duas pessoas se gostam, existe esse sentimento de antecipação quando você sabe que vai haver um encontro. Nós sabemos disso. Quando eu sei que alguém está para chegar, quando o nosso filho que mora longe, que está fora, vai chegar, o nosso coração já fica se preparando para poder receber. Muito bem. Agora, pessoal, uma das partes mais importantes do livro do Pequeno Príncipe é uma conversa que vai ter entre o Pequeno Príncipe e a raposa.
Eles não se conheciam até aquele momento. E quando o Pequeno Príncipe vê a raposa, ele diz: venha brincar comigo. E ela diz: eu não posso, eu ainda não fui cativada. E ele pergunta: mas o que é cativar? E ele diz: cativar é criar laços. Você é para mim, diz a raposa, você é para mim igual a 100.000 outros garotos, e eu não preciso de você. E eu sou igual a 100.000 outras raposas para você, e você não precisa de mim. Mas se nós nos cativamos, teremos necessidade um do outro. Eu serei única para você e você será único para mim. Assim era o Pequeno Príncipe com a sua rosa lá no seu asteroide B612. Cativa-me, pediu a raposa, e ele a cativou. Então vejam como é importante isto. E aí então acontece o seguinte: mas quando ele vai partir, a raposa diz para ele: eu vou chorar. Ele diz: mas a culpa é sua, eu não queria o seu mal, mas você me pediu para cativá-la, você não sai lucrando, foi você que quis. E ele diz: quis sim. A raposa diz: quis sim, eu lucro por causa da cor do trigo, que é a cor dos seus cabelos dourados. Cada vez que eu vir o trigo balançar, lembrar-me-ei de você e serei feliz. Lindo, lindo essa frase. Então, cativar é criar laços. E isto vale para nós: cativar laços entre pais e filhos, cativar laços entre irmãos dentro de cada família. A gente aprende na obra e joga para a nossa vida particular. E qual o significado da raposa na obra? De uma forma sutil, ela faz uma crítica à sociedade, dizendo que os homens estão cada vez mais distantes uns dos outros e que deveriam se aproximar e não se afastar. E aí, no meu entender, tem a frase mais importante do livro. Essa frase, ela deve ser entendida, estudada e praticada por todo mundo. Quando diz o quê? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu completaria: tu te tornas eternamente responsável por aquele a quem cativas. Por tudo aquilo ou aquele que é cativado passa a ser importante para cada um de nós. E nós nos tornamos responsáveis por aquela pessoa. Se nós somos um exemplo, não podemos desmerecer o exemplo que nós damos para uma pessoa, especialmente para uma criança. Então o que diz? Deixe-se cativar. Se a raposa não tivesse sido cativada, quanto nós teríamos perdido por não termos esta obra? Então, se nós temos, é porque ela foi cativada. E só se conhece bem as coisas que se cativou. Eu poderia parar por aqui, mas eu só quero completar dando algumas ideias agora sobre obras importantes no mundo. Os livros mais traduzidos no mundo. A Bíblia, mais de 3.500 entre idiomas e dialetos ao longo dos últimos 2.000 anos. O Pequeno Príncipe, que fala-se em 300 línguas ou dialetos, e alguém fala em 160. Não importa, ainda que fossem 10, já seria bastante. Eu tenho minhas 33 versões, que dá para ter uma ideia de como é bem explorado isto. As Aventuras de Pinóquio já foram traduzidas para 260 línguas. Alice no País das Maravilhas, 170 línguas. Contos de Fada dos Irmãos Grimm, 150 idiomas. Harry Potter já foi traduzido para 80 idiomas, e uma obra brasileira, O Alquimista, de Paulo Coelho, também já foi traduzida para 80 línguas. Encerrando, pessoal, encerrando a nossa palestra. Existe uma frase no Evangelho que diz assim: tenho sede dessa água, dá-me de beber. É a samaritana pedindo água para Jesus, daquela água que não poderia faltar na sua vida, que seria para a vida eterna. E são os valores da vida o que há de mais importante em nossa vida. Então, pessoal, o que eu diria agora sobre, resumindo tudo em poucas palavras agora. As obras de Saint-Exupéry se baseiam em aviação.
Mas quem não leu ainda, pessoal, leia. Leia O Pequeno Príncipe e, de preferência, não leia apenas uma vez. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão descobrir coisas novas e lindas. A cada leitura, novas descobertas. Leiam. Eu já li minhas 40 vezes e com certeza ainda vou descobrir muita coisa nesse livro que eu ainda não sei. Como é que termina o livro? Pequeno Príncipe volta à cobra e diz: você me havia dito que se eu quisesse retornar, você teria a fórmula. Eu estou aqui para usar a fórmula. E a cobra diz: então eu vou te picar, e o seu corpo vai ficar aqui, e o seu eu vai para junto de sua rosa. Com isto, eu coloco aquela ideia de que o Pequeno Príncipe, autor, podia estar dando também uma ideia de que algo que ele pensava em retornar para algum lugar, alguma pessoa que foi importante na vida dele. E com isso, pessoal, eu só digo uma coisa: lembremos-nos da criança que nós fomos um dia. Esse livro é lindo e tem milhares de mensagens ocultas que nós descobrimos a cada leitura que nós fazemos. Obrigado por essa participação de vocês. Foi muito bom ter estado com vocês aqui nesse dia de hoje.